Olá, meus caros. Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de probabilidade. Eu já havia comentado com vocês que um dos grandes baratos de se trabalhar com probabilidade de nível superior é estudarmos espaços não necessariamente equiprováveis, ou seja, aqueles espaços em que cada elemento tem a mesma probabilidade de ocorrer dentro do espaço amostral. Em especial, trabalhar com os casos infinitos, que é uma coisa que o aluno ganha muito com o ensino, por exemplo, do cálculo diferencial e integral, né? Essa ideia de infinito. E hoje eu vou apresentar essas ideias para vocês, relacionando-as com os axiomas da probabilidade, que já comentamos também. Então, nem sempre faz sentido atribuir ao espaço amostral de um experimento a mesma probabilidade para os seus elementos. Então, por meio de exemplos, eu vou tentar motivar alguns casos para vocês. O caso finito, nós temos o caso infinito também. E dentro do caso infinito, nós temos o caso discreto e o contínuo. Tá? Dentro do caso contínuo, nós temos o caso limitado e o caso ilimitado. Eu vou pormenorizar cada um deles à medida que for apresentando os exemplos. Então, vamos primeiro confrontar dentro do caso finito, um espaço equiprovável com um espaço não equiprovável. O que precisaria ser feito para a gente definir uma medida de probabilidade para um espaço não equiprovável? Então vejam só, propositadamente, eu simbolizei o espaço amostral dos dois problemas da mesma forma. N elementos compondo o espaço amostral. No caso equiprovável, a gente já viu o seguinte, cada um dos elementos tem a mesma probabilidade. Como é um total de N elementos, cada um vai ter probabilidade 1 sobre N. A gente sabe também que além da probabilidade de cada elemento ser a mesma, ou seja, 1 sobre N, nós podemos calcular a probabilidade como o número de elementos do espaço do evento de interesse dividido pelo número de elementos do espaço. Beleza. Quando a gente considera um caso não equiprovável, qual é a saída? Eu vou continuar atribuindo a cada elemento do espaço amostral uma probabilidade. A diferença é que elas não precisam necessariamente ser iguais. Eu vou só adicionar uma restrição, que a soma das probabilidades seja 1. Para que isso? Para que a probabilidade do espaço todo seja 1, de modo que eu consiga respeitar os três axiomas da probabilidade. Então, quando eu faço a soma igual a 1, o que eu estou garantindo? Que o maior espaço possível, que é o próprio ômega, vai ter soma de probabilidades dos seus elementos igual a 1, e se eu pegar um outro evento qualquer, a probabilidade vai ser a soma dessas probabilidades que estão dentro desse conjunto E, sendo também uma probabilidade entre 0 e 1. Dessa forma, juntamente com o fato de que se eu tiver espaços separados, eu vou poder contabilizar as probabilidades como a soma, assim como no caso equiprovável, estão satisfeitos os axiomas 1, 2 e 3. Um exemplo. Suponha que um pequeno torneio de pré-temporada será disputado pelos times Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O torneio permite apenas um vencedor, que irá receber um prêmio em dinheiro e uma taça do torneio. Levando em consideração confrontos passados, estima-se que o time do Corinthians tem 2 vezes menos chances de ganhar o torneio do que o Flamengo. O time do Flamengo tem 3 vezes mais chances de ganhar do que o Palmeiras 2 vezes mais chances de ganhar que o São Paulo, e por sua vez o time do São Paulo tem 3 vezes mais chances de ganhar o torneio do que o Vasco. Então, quais são as probabilidades de ganhar para cada time? Então, aí evidentemente nós estamos sugerindo que os times têm probabilidades diferentes de ganhar o campeonato. O que nós fazemos? Primeiro a gente escreve aí o espaço amostral. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco, representados aí pela primeira letra do nome do time. Eu atribuo para cada um deles uma probabilidade. E o que eu sei é o seguinte, a soma dessas probabilidades deve ser 1. Agora, como? Vamos colocar como referência o Vasco. Se a probabilidade do Vasco ganhar
é P5, então a do São Paulo vai ser 3 vezes P5, a do Palmeiras vai ser 6 vezes P5, a do Flamengo 18 vezes P5 e a do Corinthians 9 vezes P5, de acordo com o enunciado. A partir daí, nós conseguimos tirar a probabilidade do Vasco ganhar, que é 1 sobre 37, certo? Substituindo nas devidas proporções, nós vamos ter que as probabilidades serão 9 sobre 37, 18 sobre 37, 6 sobre 37, 3 sobre 37 e 1 sobre 37. Então veja, um exemplo, né, de um espaço não é provável, finito, bem simples da gente pensar. Ok. Agora vamos para os casos infinitos e primeiramente vamos pensar no caso discreto. Então vejam que eu simbolizei o ômega como ômega 1, ômega 2, ômega 3 e assim por diante, infinitos valores. Tá? Um conjunto discreto, vou dizer assim, intuitivamente, simplificando bastante, é um espaço que nós conseguimos contar. O conjuntos naturais, por exemplo, é um espaço que a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Os racionais também. Já os irracionais a gente não consegue contar. Quando a gente não consegue contar um espaço, né, a gente diz que ele é não discreto, ou seja, ele é contínuo. Né? É como se você imaginasse a reta real. É como você colocar um lápis no papel e arrastar ele sem desconectar do papel. Né? Uma coisa contínua, que não tem como contar. Ok. Aqui nós vamos emprestar a ideia de que cada elemento do espaço amostral possui uma probabilidade sua. E, seguindo as mesmas ideias, né, vamos fixar que a soma das probabilidades dá 1. Aí vem a primeira pergunta. Professor, é possível que uma soma infinita dê 1? Sim. Vocês já têm alguma experiência, por exemplo, com progressões geométricas cuja soma dos termos, né, de uma PG infinita dá um valor finito se ela tiver entre 0 e 1, a razão. Né? E, por exemplo, no Cálculo 2, na Universidade de Brasília, né, que é uma disciplina voltada para o estudo de séries convergentes, os alunos podem aprender, né, várias outras somas infinitas cuja soma, na verdade, é um valor finito. Né? Para obter o valor 1, basta dividir, né, pelo valor da soma. Beleza. Então a gente fixa cada elemento do espaço amostral com uma probabilidade intrínseca dele, e a probabilidade de um evento vai ser a soma das probabilidades dos elementos que fazem parte desse evento, assim como nós fizemos no caso finito, né, que também é discreto. Tudo bem. Seguindo as mesmas ideias, nós vamos ter que os axiomas 1, 2, 3 serão satisfeitos pelas mesmas razões do caso anterior. Então, imagina o seguinte exemplo. Suponha que a quantidade de partículas emitidas por uma substância radioativa tenha metade da probabilidade para cada aumento de uma unidade. Determine a distribuição de probabilidades desse experimento e calcule a probabilidade de se emitir uma quantidade par de partículas. Então, vejam só. Nós poderíamos ter 0 partículas emitidas, 1, 2, 3, 4... E aí, né, infinitas, porque a gente não sabe, poderia ser 5, 6, 7, 1000, enfim. O que nós podemos, logo de cara, é fazer o seguinte, nós vamos assumir que a probabilidade do 0 é P, a do 1 é metade, então é P sobre 2, a do 2 é metade do 1, então é P sobre 4, e assim por diante. Ou seja, nós criamos uma série, uma progressão geométrica de razão meio. Para que esse espaço seja um espaço de probabilidade, nós precisamos que a soma dessas probabilidades seja 1. Ou seja, como é uma soma de uma PG infinita, né, de razão meio, basta eu pegar o primeiro valor, né, o primeiro valor dividido por 1 menos a razão. No caso aí a razão é meio. Então 1 sobre 1 menos meio tem que ser igual a 1. Resolvendo essa equação, a gente encontra que o P tem que ser igual a meio. Ou seja, as probabilidades vão ser meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e por aí diante. Nós queremos a probabilidade de ser par. Então vai ser 1 mais 1/8 mais 1 sobre 16, aliás, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 128. De novo, nós temos aí uma PG. Só que agora o primeiro termo é meio e a razão é 1/4. Se a gente fizer meio dividido por 1 menos 1/4, dá 2/3. Entendido? Então vejam, é um exemplo, né, de um espaço amostral infinito,
onde os elementos possuem as probabilidades segundo uma PG infinita de razão meio. Beleza. Se eu tiver um caso contínuo, ou seja, aquele que eu não consigo contar, nós vamos dividir em duas situações, o caso contínuo limitado e o contínuo ilimitado. Então, para motivar, suponha que um aluno de uma universidade tenha no máximo 30 dias para solucionar um problema matemático e estamos interessados nas probabilidades associadas ao tempo demandado para a solução do problema. Suponha também que a probabilidade desse aluno solucionar o problema em intervalos de mesmo tamanho é a mesma. Nestas condições, nomeie o espaço amostral e proponha uma medida de probabilidade adequada ao experimento. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que o meu espaço amostral é um intervalo de 0 até 30. Né? Aí você poderia perguntar assim, professor, por que você colocou no espaço amostral o 0 excluso e o 30 incluso? Olha, na verdade, tanto faz. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que pontos isolados, né, para espaços contínuos limitados, tem probabilidade zero. Então, tanto faz se você pega aberto no 0 e fechado no 30, ou fechado no 0 e aberto no 30, ou aberto nos dois, ou fechado nos dois. Tanto faz. Vejam que aí tem uma suposição de que a probabilidade de solucionar problemas em intervalos de solucionar o problema em intervalos de tempo de mesmo tamanho é a mesma. Isso é mais ou menos como se a gente colocasse uma condição para um espaço contínuo, de modo que fosse o seu similar no espaço equiprovável do caso finito. Estou dizendo que intervalos de mesmo tamanho tem que ter a mesma probabilidade. Agora, uma forma interessante então de definir a probabilidade seria o seguinte: uma das medidas que a gente conhece que atribui mesma medida para intervalos de mesmo tamanho é a distância. Né? Se eu pegar, por exemplo, a distância de 2 até 7, é 5. Se eu pegar a distância de 0 até 5, também é 5. Então, a medida distância atribui mesmo valor para intervalos de mesmo tamanho. Beleza. Eu posso agora pensar, então, numa medida de probabilidade que tome como referência a distância. Por exemplo, a probabilidade de um intervalo AB poderia ser B menos A, que é a distância de A até B, dividido por 30. Qual é a vantagem disso aí? É que se eu pegar a probabilidade do ômega, vai ser 1, porque o tamanho do ômega é 30. Eu vou ficar com 30 sobre 30, que dá 1. Não é? E isso é muito legal. É muito legal. Se vocês pensarem, essa probabilidade, né, de A até B vai ser dada pela área abaixo do gráfico da função constante 1 sobre 30. Por quê? Porque a área desse retângulozinho em amarelo aí vai ser B menos A vezes 1 sobre 30, que é B menos A sobre 30. Então, de novo, eu criei uma medida de probabilidade adequada para o meu experimento. E vejam, a probabilidade pode ser pensada como a integral de A até B de 1 sobre 30. Então, acho que vocês já estão percebendo para onde a gente está caminhando, né? Que é representar a probabilidade do intervalo como a área abaixo do gráfico de uma curva. Como no nosso caso a curva é constante, então o que acontece na prática é que nós vamos ter a área de um retângulo, né? E isso aí, enfim, causa que intervalos de mesmo tamanho tenham a mesma probabilidade, né? Então vejam só, a probabilidade do ômega vai ser 1, qualquer intervalo que esteja aí dentro vai ter probabilidade entre 0 e 1, então nós temos satisfeitos tanto o axioma 1 quanto o axioma 2. Tá? Outra coisa, vejam só, a probabilidade, por exemplo, do intervalo 5, 10 vai ser o quê? Vai ser o tamanho do intervalo, que é 5, dividido por 30, que é 1/6. Se eu pegar a probabilidade do intervalo 20 a 25, a probabilidade vai ser a mesma, ou seja, intervalos de mesmo tamanho possuem a mesma probabilidade. Isso é o que a gente queria, essa é a condição que nós queríamos. Né? E, finalmente, né, nós vamos dizer que essa distribuição é uma distribuição uniforme. Uniforme no intervalo 0,30. Vocês vão ver mais à frente que nós vamos definir novamente essa distribuição, só que para um caso mais geral e dentro de uma coisa que a gente chama de variáveis aleatórias. Tudo isso vai ficar mais claro mais à frente, mas já estou dizendo para vocês, nós vamos voltar nisso aqui. Ótimo.
que mais que a gente pode observar daí? A integral ela possui uma propriedade aditiva para intervalos disjuntos, ou seja, a integral, a soma da integral de intervalos disjuntos, né, é a integral da união desses intervalos disjuntos. Ou seja, satisfaz o nosso axioma 3, onde a probabilidade da união tem que ser igual à soma das probabilidades. Então, de novo, eu tenho satisfeitos os axiomas 1, 2 e 3 como nos casos anteriores. Mais uma coisa legal. Conjuntos elementares, por exemplo, 5, possuem probabilidade zero. Lembra que eu falei para vocês? Tanto faz fechado ou aberto no 0 e no 30? Pontos isolados para problemas de espaços contínuos possuem probabilidade zero. Vejam só, qual vai ser a probabilidade do 5? O 5 eu posso tomar como sendo o limite com delta tendendo a zero da probabilidade do intervalo 5 menos delta, 5 mais delta. Por quê? Porque o 5 sempre está dentro desse intervalo. Quando eu faço o delta tender a zero, esse intervalo está tendendo para o 5. Agora, eu sei que a probabilidade do intervalo é a distância dividido por 30, ou seja, 5 mais delta menos 5 menos delta dividido por 30, que é igual ao limite de delta sobre 15 com delta tendendo a zero, cujo valor é zero. Perceba que essa ideia nos permite definir medidas de probabilidade das mais variadas possíveis, né? A única coisa que a gente vai precisar é que a área abaixo do gráfico da função contínua seja 1. Então, por exemplo, no nosso caso aí, né, a gente tem uma medida para um espaço amostral de alfa até beta, onde a probabilidade do intervalo AB, né, a área abaixo do gráfico, vai ser a integral de A até B da função f, ok? A restrição que a gente precisa é que a integral de alfa até beta seja igual a 1 para garantir que o espaço amostral tenha probabilidade 1 e que sejam satisfeitos os axiomas 1, 2 e 3, ok? Se nós formos pensar num conjunto agora contínuo ilimitado, nós emprestamos essa ideia, né? Bastando que a integral seja 1, só que agora para o intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, de novo, a probabilidade do intervalo vai ser a integral de A até B da função contínua, né, no caso, ou seja, a área abaixo do gráfico da função nesse intervalo, com a restrição de que a integral, né, ou a área total abaixo da curva seja igual a 1, beleza? Agora, só para fecharmos com chave de ouro, vamos pegar um exemplo bem famoso também, que é o seguinte. Um par de dados com cores distintas é lançado até que a soma 5 ou 7 apareça. Qual é a probabilidade de que a soma 5 apareça primeiro? Então vamos lá. Eu quero o seguinte, eu quero que a soma 5 apareça antes da soma 7. Então, em tese, eu poderia ficar jogando esse dado, jogando, né? E sempre sair soma 5 antes do 7, né? Ou nunca sair também. Mas o que a gente está interessado é que o 5 saia antes. Então vamos pensar o seguinte: tem uma forma disso ser satisfeito logo no primeiro lançamento. Qual que é? É se sair logo 5 no primeiro lançamento. Saiu 5 no primeiro lançamento, já está satisfeita a nossa condição. O 5 saiu primeiro. Qual seria uma outra forma, né? De que maneira isso poderia acontecer no segundo lançamento? Aí eu poderia ter o seguinte: não sai nem 5 nem 7 no primeiro lançamento, né? Porque se sair 5, é como se já tivesse saído no primeiro. Se sair 7, aí não satisfaz a minha condição. Então não pode sair nem 5 nem 7 no primeiro e sair 5 no segundo. No terceiro lançamento, como que poderia acontecer este fato? Nem 5 nem 7 no primeiro, nem 5 nem 7 no segundo, 5 no terceiro. Né? Aí a gente aplica essa mesma ideia para o quarto, para o quinto, sexto e assim por diante. Agora, eu preciso saber as probabilidades associadas. Por quê? Eu vou considerar que cada lançamento, né, desses dados é independente do lançamento seguinte ou do anterior. Então vejam só, eu preciso saber qual é a probabilidade da soma ser 5 e qual é a probabilidade de eu não ter nem soma 5 nem 7, que são os elementos que estão compostos ali na minha solução. Ok. A soma 5 ela pode ocorrer das seguintes formas: 1, 4, 2, 3, 3, 2 ou 4, 1. Ou seja, são 4 formas distintas. A probabilidade, então, vai ser 4 sobre 36 de sair soma 5.
A soma 7 pode ocorrer das seguintes maneiras: 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 e 61. Ou seja, pode sair 5 ou 7 de 10 maneiras. Como nem 5 nem 7 é o complementar disso, a probabilidade de não sair nem 5 nem 7 vai ser 26 sobre 36. O que eu faço? No lugar dos números ali onde eu estou representando os eventos, eu coloco agora as probabilidades, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar elas, porque eu estou considerando o seguinte, que os lançamentos são independentes. Então, se eu lançar 2 vezes, o primeiro e o segundo são independentes. Se eu lançar 3 vezes, o primeiro, o segundo e o terceiro são independentes e assim por diante. E aí nós vamos ter isso aí, olha. É uma sequência, né, de valores, que na verdade é também uma PG infinita, de razão 26 sobre 36. Percebem? Que o valor seguinte é sempre o valor anterior vezes 26 sobre 36. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas probabilidades. Agora, né, só para a gente poder visualizar, eu vou colocar essa soma agora aqui assim. Então, eu tenho que essa soma é uma soma de uma PG infinita, né, com a razão 26 sobre 36. O primeiro termo dessa soma é 4 sobre 36 vezes 26 sobre 36 elevado a zero, que é 1, dividido pela razão, que é 1 menos 26 sobre 36. Resolvam essa equação e vocês vão encontrar 2 quintos. Ou seja, a probabilidade de sair a soma 5 antes da soma 7 é 2 quintos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Né? Incentivo mais uma vez que vocês acompanhem o meu site passeioaleatório.com para terem acesso à lista de exercícios, slides, aplicativos, etc. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um forte abraço para vocês e até a próxima.